Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Eu vim aqui trazer uma palavra, mas antes eu vou cantar um louvor. Talvez vocês estranhem esse louvor. Eu acredito que seja um louvor que fala do amor de Deus e do Senhor Jesus. O nome do louvor é O Homem. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo seu gesto era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores no lugares que pisou, seu caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pelas sementes que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui voltar e chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores no lugares que pisou, seu caminho certo pra seguir. Irmãos e irmãs, o que mais me emociona nessa parte são duas partes, né? Mas que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morreu não é o fim. Aqui o renascer não é reencarnação. Aqui o renascer é nós renascermos do nosso espírito. Jesus falou que a gente tinha que nascer de novo. Ele falou isso para Nicodemos quando ele foi oculto buscar a Nicodemos. Desculpa, para falar com Jesus. E lá quando ele chegou, ele foi todo disfarçado, chegando lá para que os outros não vissem, porque se os sacerdotes lá do templo, eles diziam que se alguém considerasse Jesus como Cristo, né, que ia ser expulsos da sinagoga. E por isso Nicodemos saiu oculto para falar com Jesus. E ele chegou lá e conversou todas aquelas coisas com Jesus. E Jesus falou para ele: é preciso nascer do Espírito. E Nicodemos perguntou: por que eu tenho que nascer do Espírito? Eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Ele: não, você tem que nascer do Espírito, da alma, renascer de novo. Nós precisamos renascer em Cristo. É isso que esse louvor, né? Essa canção está falando aqui. Nós precisamos renascer para entregar para o Senhor. A nossa vida é totalmente transformada, totalmente modificada
totalmente limpa. Pecar, nós sempre vamos pecar. Claro que a gente não faz mais aquelas coisas que a gente fazia antes, mas a gente peca até com o olhar. Então a gente não é possível, por isso que Jesus morreu, né? Ele morreu porque ele sabia que a gente não tinha condição de cumprir, mas se a gente pedir perdão e reconhecer, tudo fica bem. E a outra coisa que me chama a atenção, eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, o olheiro que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Ele vai chorar, sim, ele chora todos os dias quando morre uma semente que não renasceu, que não reviveu, que não floresceu, que não se transformou, que não se libertou, que não o reconheceu como Deus, assim como aquele sacerdote daquele tempo, que inclusive foi lá, pediu para César matar, porque eles falavam, a gente não pode matar ninguém, mas então que outra pessoa o mate, né? Naquele momento ali, ele falou, mas ele é o rei dos judeus. Ele falou, não, em João está escrito, ele é o rei dos judeus. Ele é seu rei. Não, nós só reconhecemos César. Eles odiavam César, mas eles se juntaram com César para matar Jesus. Muitas das vezes é assim, irmãos. Pessoas se juntam com os inimigos para tentar nos prejudicar. Eles não gostam daquelas pessoas, mas como eles sabem que aquelas pessoas são contra nós, eles se juntam com eles para poder acabar com alguém. E são pessoas cruéis que não têm amor no coração. O amor está se esfriando. A cada dia, eu fiz questão de cantar esse louvor, que vocês não conhecem, é a autoria do Roberto Carlos, mas eu gosto dele porque ele fala de um amor muito profundo que Deus tem por nós. Eu quero deixar aqui essa palavra, né? Por falar em amor. Então vamos lá na palavra de Coríntios, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, corria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Aqui todos três têm importância. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem amor no coração a gente não consegue ter fé. Porque imagina eu tendo fé, passar perto de uma pessoa toda ensanguentada, que nem aquele samaritano, né? Que estava lá todo ensanguentado e todo mundo passava de largo. O levita passou, o sacerdote passou, todos passaram de largo, mas o samaritano passou perto daquele homem, que parecia ser samaritano também, e o acolheu. Ele levou ele por uma estalagem, pagou pela estalagem, colocou azeite e
vinagre, né? Parece que azeite e vinagre naquela época era como se fosse hoje um mercúrio, né? Um mentiolate, alguma coisa assim, um polvidine. E para sarar as feridas deles, botou ele lá e ainda disse que voltaria para vê-lo, e o que ele gastasse a mais ele pagaria. Porque ele viu ele levou uma surra, deixaram ele lá quase morrendo. Ele nem tinha como se levantar dali. Mas ele foi lá, cuidou dele. E os outros religiosos? Jesus não veio aqui trazer nenhuma religião para você nem para mim. Jesus não veio com esse intuito ele veio para acabar com a religião. Porque a religião mata, a palavra mata, os costumes matam, tudo mata, irmãos. Não seja religioso. Eu vou fazer isso aqui porque tem que fazer. Não, tem que fazer por amor, porque você quer fazer. Você tem que fazer porque você gosta de fazer. Você tem que fazer e se você não gostar, não faça. Eu não sou obrigado por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de amizade. A única coisa que eu não posso é odiar uma pessoa. Mas vamos supor que essa pessoa já fez alguma coisa comigo muito ruim. Eu a perdoei, porque Deus fala que a gente tem que perdoar. Se a gente não perdoar, nós não vamos ser perdoados também. Está escrito lá no modelo da oração que Jesus deixou para os discípulos no Pai Nosso. Perdoai os vossos pecados, que Deus também vos perdoou as vossas ofensas. Então nos ensina a perdoar, né? E que nós também viemos perdoar as outras pessoas. Porque Deus nos perdoa, aí a gente não vai perdoar as outras pessoas. Então que injustiça é essa? Então nós precisamos perdoar. E para perdoar a gente tem que ter amor no coração. Porque se você e eu não temos amor no coração, nós não vamos ter capacidade de perdoar ninguém. Que o amor, ele leva a isso. E ele leva também a que uma pessoa me fira, faça coisas comigo e eu perdoe sempre. Por isso que ele falou para Pedro, não é 7 vezes. Quando Pedro perguntou, eu perdoarei ele 7 vezes ao dia. Não. Você vai perdoar ele 70 vezes 7. Foi só um tetozinho ali, um limite que Jesus botou. Não, Jesus falou que era para perdoar sempre. Sempre. Independente de qualquer coisa. Mas para perdoar, nós precisamos amar a Deus e amar o nosso próximo, como a nós mesmos. E Deus, irmãos, é amor. Tem um trecho aqui que eu quero ler da Bíblia da Mulher Sábia. Comprem essa Bíblia para vocês, porque vocês vão aprender muitas coisas nela, tá? Que no finalzinho de um estudo que eles trouxeram depois desse capítulo 13, o amor. Então, no finalzinho diz assim, o amor triunfa quando tudo falha. Tudo nesta vida é passageiro. Só o amor não tem fim, pois a sua origem está em Deus. Como ele é eterno. A origem do amor é Deus. Se nós não temos amor no nosso coração, nós não temos Deus também no nosso coração. Porque ele é o próprio amor. Se eu não tenho amor pelas pessoas, eu não tenho Deus também. A gente fala que ama a Deus e não ama o nosso próximo. Como que eu vou amar a Deus se eu não vejo Ele e o próximo está na minha frente? Não é possível isso, irmãos. Aqui, quando fala do amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa ou o sino que tine. O sino é o quê? O metal é o quê? É nada, é um minério. Você bater nele, ele vai soar. Mas ele não vai expressar amor nenhum, porque ele é um objeto. Nós não somos objetos. Nós somos feitos de carne e osso, alma, corpo e espírito. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Porque a fé, Jesus falou, se tivesse fé do tamanho do grãozinho de mostarda, a gente transportaria um monte de um lado para o outro. Mas sem amor,
A gente não consegue fazer nada disso. O amor precisa estar atrelado com a fé. Por isso que no final dos tempos dizem que o amor de muitos esfriaria. Porque sem amor você não consegue amar a Deus, você não consegue amar o próximo, você não consegue amar nada. E você não consegue ter fé para nada, porque o amor, ele faz parte da nossa essência. Porque Deus é o próprio amor. Então aqui está dizendo todos os mistérios da ciência, toda a fé, não adianta nada sem amor. Ainda que tivesse dor de profecia, não, eu já li. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, sustento para os pobres, ainda que tivesse entregado meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada aproveitaria. Por quê? Porque muitos entregaram os seus corpos para ser queimados. Muitos fizeram muitas coisas aí. Mas Jesus entregou o corpo dele por amor a nós. Ele passou toda a vergonha, humilhação, dor, carregou todos os nossos pecados. Imagina, um pecado já é, quando você reconhece que você erra, já é demais para você, quanto mais o pecado do mundo inteiro, que gente que ainda ia nascer. Olha o sofrimento, a angústia que o Senhor Jesus passou. O amor é sofredor, benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, ou seja, não é soberbo. Ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não inveja ninguém, não é leviano. Não tem um versículo que diz que a gente tem que chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram? Eu vou lá com vocês. Eu sei esse versículo. Está lá em Romanos 12. Vamos lá. Romanos 12, irmãos. Romanos é depois de Atos. Então vamos lá. Eu estou no capítulo 11, ó. Desculpa. Abençoai o que vos persegue, abençoais e não amaldiçoeis. É 12, 14. Agora que vem. Alegrai-vos com os que vos se alegram e chorai com os que choram. Por quê? Porque, por exemplo, se eu amo alguém, eu quero o bem dela. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu quero o bem dele. Às vezes a gente está dentro da igreja, vê uma pessoa ser alcançada pelo milagre e a gente está pedindo aquilo ali há muito tempo e aquela pessoa, irmãos, chegou ali e conseguiu logo, tá? E aí você se pergunta, e como é que pode isso? Eu já estou há tanto tempo pedindo isso e isso não acontece comigo. Esse aí chegou agora, já quer sentando já na janela, né? Que diz aquele negócio do avião, né? Que já chegou hoje, já quer sentar na janela do avião. Pois é, mas aí Deus já se agradou do comportamento dele. Deus se agradou da maneira que ele pediu. Deus se agradou das atitudes dele. Porque a gente tem que ter atitudes. Você não vê que eu falei a respeito da parábola do samaritano? Que todos passaram perto daquele homem e ninguém fez nada. E eram todos dentro do templo. O homem que não estava dentro do templo, não tinha cargo nenhum, não tinha nada, passou lá e ajudou aquele homem. Então a atitude dele é muito melhor do que muito melhor não, foi a que agradou a Deus. Qual a atitude que mais agradou a Deus? Os outros que foram embora e deixaram o homem lá morrendo, sanguentado? Ou aquele que passou e curou as feridas dele, levou ele para uma estalagem, pagou e ainda disse que voltaria para ver como ele estava? É claro que esse homem que fez isso. Irmãos, é isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Como é que a gente vai ver alguém ensanguentado na rua e vai deixar a pessoa lá? No mínimo que a gente tem que fazer é ligar para um SAMU, para um 93, que é o corpo de bombeiro, para levar essa pessoa, orar por ele, fazer o que puder lá, né, na hora por ele. Eu tô falando eu também.
Eu não estou fora disso. A gente, às vezes, passa de largo mesmo. Eu não sou hipócrita, não. Às vezes a gente passa de largo. Tem uma pessoa com necessidade. É claro e evidente que hoje a gente tem que ponderar bastante, né, em dar dinheiro, essas coisas assim. Mas se a gente puder fazer alguma coisa, faça. Se eu puder fazer alguma coisa, tem que fazer. Porque Deus vai cobrar a gente. Se a gente não tiver amor pelo próximo, não vai adiantar muito a nossa fé. Sem obras, a fé é morta, diz Tiago. E eu concordo com ele. Por que, irmãos, que eu concordo? Porque é verdade. Ó, meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Sim, por meio da fé, nós somos salvos. Está escrito. Aí, ele vai... Mas quando a gente tem fé, junto com o amor, porque sem o amor, você não consegue nem ter fé. Porque a fé que nós temos vem através de Deus. E Deus é o próprio amor. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, se alguém vos disser, ide em paz, aqueitáveis, fartáveis, mas não lhe der essas coisas necessárias para o corpo, que aproveite é. Você passar na rua, vê uma pessoa pedir alguma coisa para comer, você não dá o dinheiro, vai lá e compra. Vai lá e compra. Porque se você der o dinheiro, você vai estar fazendo coisa... É a mesma coisa que você dá um negócio lá de droga para ele se acabar de se matar. Mas se você der um prato de comida ou comprar algo para ele, um lanche, às vezes a gente não tem essa condição de ficar dando prato de comida porque essas coisas de rua é cara. Mas você pode comprar um pão, pode comprar um sanduíche, um salgado, alguma coisa, uma água para dar, né? Existem abrigos, né? Pergunta se quer ir por algum abrigo. A maioria deles não querem. Eles não querem ir para abrigo, eles não querem ir para casa de recuperação, porque muitos estão presos. Satanás acorrentou. A gente tem que perguntar, mas na maioria das vezes não vão querer ir. Muitas das vezes já fugiram de lá, eles fogem, né? E só Deus para resgatá-los dali, não tem outro jeito, irmãos. O que você pode fazer também é orar por essa pessoa. Tem que ter cuidado, principalmente mulher, né? Porque é bom fazer isso junto com alguém. Mas eu tô falando assim, se alguém pediu alguma coisa, a gente tem que tentar, dentro das nossas posses, fazer algo, né? Porque sem amor, a fé é morta em nós. A gente tem que dar o exemplo com as nossas atitudes. Tá bom, irmãos? Então, essa é a palavra que eu queria trazer. Tem mais coisas aqui, mas já tem 23 minutos e eu queria fazer uma oração. Não deixe o seu amor esfriar. Esteja sempre lendo a Bíblia, jejuando, orando, pedindo a Deus, para que Deus não deixe a chama do Espírito Santo apagar em você, nem em mim. Porque a palavra, ela nos vivifica. A oração nos fortalece. O jejum, ele dissipa todas as trevas. E o amor, ele nos aproxima mais e mais de Deus, porque Deus é o próprio amor. Se você amar, tiver fé, amar e tiver esperança, porque aqui, eu queria até colocar isso, a bênção, né, do Paulo, que Paulo era uma bênção e né? Porque Paulo não morreu, né? 13, tá? O capítulo de 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Então, isso significa que a gente, antes até de ter fé, a gente precisa ter amor. Antes de ter esperança, a gente precisa ter amor. Não deixe o amor, a chama do amor se apagar no seu coração.
Não deixe, irmãos, esteja sempre lendo, porque a fé, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus que está aqui. Os ditos de Jesus, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, testifica de tudo que Jesus veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Testifica dele, fala sobre ele, fala dos ditos dele. Isso aí vai ser uma chama que vai ficar te sustentando até a gente partir para outro lugar. Lembra da canção? Morrer não é o fim. A morte não pode nos destruir. Por quê? Porque só o nosso corpo é que vai para o pó. O nosso espírito vai para Deus. Lembra de Moisés e Elias, que veio confortar Jesus na transfiguração do monte? Ele levou quem? João, Tiago, Pedro, Tiago e João, que eram os amigos dele, né? Os outros eram amigos também, mas ele era mais chegado a esses 3. E lá, Elias e Moisés confortaram Jesus, porque a tribulação, a prova de Jesus, o sacrifício dele ia ser muito grande. Irmão, Jesus não morreu à toa, nem por mim, nem por você. Ele morreu e pagou um alto preço para nos tirar da mão de Satanás. Então, o que eu coloco aqui para você, e as pessoas só vão parar na mão de Satanás porque negam o amor de Jesus, negam o reconhecimento dele na cruz. Muitos estão envolvidos em religião. Religião não salva ninguém. Não vai salvar você nem a mim. O que vai nos salvar é a palavra de Deus. O que vai nos salvar é o nosso coração obediente à nossa fé e ao nosso amor por Deus e pelo próximo. Esse é os 2 mandamentos que Jesus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse a ti mesmo. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo também. Você entende o que eu estou falando? É difícil às vezes a gente entender isso, eu sei. Mas a gente tem que orar a Deus e pedir a Deus para nos capacitar, para nos revestir com o poder dele, autoridade, e nos dar visão, que o Espírito Santo venha ler com você a Bíblia. Porque se o Espírito Santo não estiver contigo lendo a Bíblia, vai ser como um livro ou como um jornal. Você sabe que eu já li a Bíblia várias vezes? Todos os anos eu começo e recomeço. Eu aceitei Jesus em 1999, por aí, mas só fui descer as águas em 2005. Rebelde. E de 2005 para cá, já se passaram os anos 19 anos. Eu comecei a ler a Bíblia, acho que tem uns 10 anos que eu comecei a ler a Bíblia. 10 ou 11 anos. Eu lia, só meditava, mas ler mesmo, pegar de Gênesis, Apocalipse, deve ter esse tempo mais ou menos. Desculpa. Então, irmãos, tem coisas que eu estou lendo, e eu já li, já reli, de uns 3, 4 anos para cá, que eu nem sonhava que era isso. Mas por quê? Porque eu lia como um jornal. Eu lia por ler, sabe? Eu gravava algumas coisas, mas para você entender o que está escrito, você tem que pedir o Espírito Santo para ler contigo, para te dar revelação daquilo ali. Aquela palavra ali, às vezes, tem revelação para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, até mesmo, às vezes, até para o seu trabalho. Então, peça ao Espírito Santo para ler contigo a Bíblia e te mostrar o que você não sabe. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ela penetra mais que uma espada de 2 gumes, faz divisão de corpo, de alma e de espírito. Ela não é somente uma letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus.
Então leia a palavra e se fortifique na palavra para você não esfriar espiritualmente. Porque daqui a pouco vai embora o amor, vai embora a fé, vai embora a esperança e acabou tudo. E como esse louvor que eu cantei, não é o fim. A gente só vai passar dessa daqui para melhor com Deus. E quando Jesus voltar, o nosso corpo vai ressuscitar. Primeiro vai ressuscitar os mortos, se a gente não estiver morto. Depois ele vai glorificar o nosso corpo, aqueles que estiverem vivos, para subir com ele para o céu. Ah, irmã, isso é demais para mim, não dá para me acreditar. Então, meu filho, minha filha, você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, nem amor, nem esperança, então... E sinto muito, a fé é pela palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ter fé. Você vai acreditar. Só a leitura da palavra que vai levar você a ter essa fé. Porque Deus fala conosco através desta palavra. Ele fala profundamente e você vai tendo experiências em cima de experiências com o Senhor. Tá bom? Eu não vou me alongar, que já deu 31 minutos. Hoje em dia as pessoas não querem mais perder tempo, né? Mas você não vai perder tempo lendo, ouvindo essa mensagem, não. Eu quero cantar outro louvor. Esse já é um louvor mais conhecido, né? Clamo a Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a alma e o coração, pois sei que existe paz na tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre toda a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família declaro o nome santo de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar, incendiar. Que a luz de Jesus venha incendiar o seu coração nesta manhã, nesta tarde, deste dia, irmãos, que já passou do meio-dia, e eu vou fazer uma oração, e que você receba essa graça do Senhor na sua vida, que você receba o toque de Jesus no teu coração, que você possa estar lendo mais a Bíblia, orando mais, se dedicando mais,
fazendo bem ao próximo como a ti mesmo. Se você não quer que faça com você, não faça também com os outros. Tenha amor no seu coração, guarde o teu amor, tenha amor a Deus, tenha amor ao próximo, tenha amor para fazer as coisas do bem nessa terra. Que o amor do Senhor venha se instalar no seu coração nessa tarde, deste dia de hoje. Em nome de Yeshua HaMashiach. E eu vou estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por aquele, meu Pai, que está desanimado, aquele que, Senhor, que está triste, aquele que perdeu as esperanças, aqueles que perderam a alegria, porque quem perde a alegria perde o amor é a alegria da nossa salvação. Que o Senhor possa tocar nesses corações, nessa tarde desse dia, e abençoar, repreendendo todo o mal, toda a depressão, toda a ansiedade, toda e qualquer tipo de irritabilidade, todas as trevas sejam dissipadas pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, nestas vidas, Pai, que vai estar ouvindo essa mensagem, vai estar recebendo essa oração nos seus corações. Que o Senhor Jesus, na tarde desse dia, possa entrar em lares através dessa oração, dessa palavra, desses louvores, dissipando todas as trevas nessas vidas, Pai, tirando as escamas dos olhos, Pai amado, Pai querido, arrancando toda a incredulidade da alma, vivificando a alma com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Repreende todas as trevas na vida deste homem, na vida desta mulher. Abençoa, Senhor, que eles possam receber no seu coração o amor do Senhor e que venham, Senhor, se arrepender dos seus pecados e das suas falhas, pedir perdão àqueles que fizeram mal e também, Pai amado e Pai querido, perdoar aqueles, meu Pai, que fizeram mal a eles. Porque, Pai amado e Pai querido, uma coisa eu sei, e eu estou falando aqui para aqueles, Pai amado, Pai querido, que conhecem a Tua palavra. Porque quando a gente é perdoado, quando a gente aceita o Senhor, nas nossas vidas, todo o nosso passado, ele é enterrado. O que vai contar é daqui para frente. É daqui para frente que nós temos que fazer por onde. Se a gente errar, fizer mal para alguém, pedir perdão. E se arrepender também daquelas coisas que a gente fez no passado. Então que o Senhor venha abençoar essas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando a gente recebe Jesus no nosso coração, que a gente se arrepende de todas as coisas que a gente fez, o nosso passado é apagado. Acabou, zerou. Você pode ter feito o que você fez. O que quer que tenha sido que você fez, o mais horrível que foi. Jesus já perdoou os seus pecados. Lembra quando ele falava, os seus pecados estão perdoados? Vai que tua fé te salvou? Dali pra frente é que vai começar a contar, porque você estava no tempo da ignorância. Aquilo que você fez para trás, você nem precisa ir atrás, porque Jesus já perdoou tudo, você só tem que se arrepender. O que vai contar é daqui para frente, é como se fosse um relógio, zerou, é como se nascesse de novo. Já viu o que? Renascer, nascer outra vez. Para que você possa andar agora com Deus. Aí, se você errar, sim. Por isso que Jesus morreu por nós. Porque ele sabia que a gente não tinha condição nenhuma de não pecar. Mas pecados involuntários, não é pecado voluntário. Pecados involuntários, porque pecados voluntários, aqueles que a gente sabe, esse a gente está pecando e é pecado de morte. Mas você pecar sem saber, por exemplo, os nossos olhos, eles pecam automaticamente. Porque a nossa natureza é adâmica ainda. Não é porque a gente aceitou Jesus que a gente deixou de ser humano. Nós somos humanos ainda. E os humanos erram e pecam. Então,
Quando você aceita Jesus na sua vida, se você quiser aceitar Jesus agora, fale: eu aceito Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Daqui para frente, eu vou viver para Cristo. Acabou. Tudo o que você fez passou. Não lembre mais do passado, não tenha mais culpa de nada, porque Jesus levou nossas culpas, nossos pecados, tudo. Acabou. Confirme Ele, procure uma igreja para se batizar, não sei qual, você pede direção para o Espírito Santo, que Ele vai te dar uma igreja, e aí eu tenho uma igreja cristã, e aí você vai se batizar, descer as águas, ou por aspersão, ou descer mesmo, né? Que tem igreja que batiza, tem igreja que é aspersão, né? Todos os dois é válido. E você vai, o importante é o arrependimento de tudo que você fez. Você precisa se arrepender daquilo. Aí aquilo tá zerado. Agora daqui pra frente, se você fizer alguma coisa errada, fizer mal pra alguém, você tem que ir lá e pedir perdão. Você tem que perdoar quem te fez mal. É assim que funciona. Tá bom, meu amado? Minha amada? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Que dê um excelente sábado e uma ótima semana. Porque o primeiro dia da semana começa amanhã. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigada.